Salve, gente! Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e nós estamos recebendo aqui hoje o nosso convidado Roberto Ponciano, que, como eu sempre faço, ele tem um currículo bastante amplo e eu vou apenas fornecer três linhas de informação, né, sobre a trajetória dele, muito rápidas. Ele tem formação em filosofia. Ele é mestre em economia pela Universidade de Campinas, Estadual de Campinas, né, Unicamp, e é autor de vários livros, né? O mais recente deles intitula-se Poesia Impura e foi editado pela Cotter. O Ponciano fará uma breve introdução sobre a ideia de ideologia, né, que, como vocês sabem, é um termo fundamental na arquitetura do pensamento de Marx, né? E assim como que figura junto com outras categorias importantes, conforme é o caso de modos de produção, é o caso da reprodução ampliada, da luta de classes, e dentre digamos assim, toda essa gama de termos, né, a ideologia é fundamental, inclusive ela detém certas inflexões diferentes da acepção inicial de Marx, né, que era de falsa consciência, né? Em Lênin ela ganha uma certa conotação de modo de ver a realidade a partir de uma visão de classe. E assim como essas duas, tem muitas outras variantes, né? Mas isso tudo aí quem vai falar sobre isso aqui é o nosso convidado, a quem eu agradeço muito o tempo e a disponibilidade, e disparo aqui a pergunta que nos mobiliza. Caro Ponciano, o que é ideologia? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que vocês estiverem assistindo. Só dar uma corrigida, eu sou mestre em letras e em filosofia. Em economia eu sou especialista, fiz especialização no Ah, tá. Unicamp, embora o curso lá, especialização seja quase um mestrado mesmo. São 2 anos de dedicação bem intensa lá no Unicamp. Sim, sim. Essa questão da ideologia é uma que a gente tem que debater muito, porque até dentro do marxismo, do chamado marxismo, principalmente agora com os tal do web comunistas, está ficando uma coisa, como é que se fala? Fossilizada, e está virando uma espécie de escatologia, algo religioso que o Marx sempre combateu, né? A gente parte do princípio, da ideia que o Marx tinha de ideologia como uma falsa concepção do mundo, um falseamento, a ideia da câmara invertida, né? Porque ele era dialético, e como dialético, ele não pode apreender toda a realidade num momento só. Então, efetivamente, ele sendo materialista e dialético, uma ideologia no sentido de conter todas as verdades, de efetivamente administrar toda a verdade, ela é falsa. Mas isso não significa que não exista a verdade máxima, muito pelo contrário, né? Tanto que ele vai primeiro buscar Feuerbach, depois ele vai desistir do Feuerbach e voltar a Hegel, porque ele vê que o materialismo vulgar, mecanicista, não dá conta da realidade. Precisa de uma dialética para entender o mundo, né? As ideias estão em movimento, a apreensão do mundo é movimento, então ele não é uma fotografia, não há como se ter uma fotografia, nenhuma ideia total da realidade. Embora o marxismo ele busque fazer totalizações, essas totalizações são dialéticas, são em movimento, elas são como fotografias de um determinado momento com, digamos assim, expectativas da realidade, não uma realidade ossificada, falsificada. E então isso é bem interessante, né? E aí eu faço o diálogo, antes de fazer o diálogo com o Lenin, eu faço com o Gramsci, porque tem uma coisa bem interessante do Gramsci, né? O Lenin vai pegar, e em Marx, né, todas as ideias da ideologia alemã, da concepção materialista de história que o Marx escreve aqui na ideologia alemã. Essa aqui é a tradução da Civilização Brasileira, do Marcelo Bax. A Boitempo fez uma bem recente, mas para quem está tentando entender Marx, eu acho essa melhor, Marcelo. Essa aqui, principalmente a primeira parte, ela foi desenhada e estruturada de maneira que a pessoa consegue entender melhor a concepção dialética de história,
que é nela que o Lenin se baseia para pensar a ideologia como força material capaz de mover uma classe, né? De criar um sujeito coletivo, aí já é Gramsci, né? De criar um sujeito coletivo que mobilize, né, a classe em si, transforme a classe em si em classe para si, como um leitmotiv de ação. Né? Então, a ideologia ela tem, dentro do marxismo, essa conotação negativa de um falseamento da realidade, de uma ideia de que não existe uma ideologia que abarque tudo. Para Marx, todas as ideologias serão superadas, inclusive o marxismo será superado, mas nesse momento ainda não foi, né? Ele é superado quando as descobertas, os movimentos reais do mundo real criam algo novo, né? E a pós-modernidade não criou algo novo que supere o marxismo. Então, tudo é superável, tudo vai perecer, tudo vai morrer. Isso é uma das regras da dialética, essa coisa de que tudo vai perecer e morrer, inclusive o marxismo, mas ainda não morreu, só para vocês entenderem isso. Então, para o Marx não existe nada em definitivo. Quando Marx fala que toda ideologia é falsa, inclusive o marxismo, é nesse sentido. E uma ideologia contém toda a realidade do mundo. E o Lenin vai partir de um outro ponto de vista. Né? E é interessante, e aí eu não pego o Lenin, eu trabalho muito com o Gramsci. Tem um... na nossa época, Marcelo, falando na nossa época, a gente é mais antiguinho, né? Mais velhinho. Tinha uma tradução anterior a essa, da civilização brasileira, que tinha aquele livro em separado, que era desse tomo aqui da tradução das obras escolhidas do Gramsci, né? São 6 volumes dos cadernos do Cárcere, que era a Concepção Dialética de História, e que ficou aqui no primeiro volume desse livro, que é bem interessante, eu não sei se é no caderno 11, que aqui mesmo, caderno 11, Introdução ao Estudo da Filosofia, porque é bem legal, que o Gramsci vai discutindo o que é filosofia, o que é ideologia. É porque parece, assim, para o senso comum, que ideológicos são os outros. Somos nós, perdão. Ideológicos somos nós, os comunistas, os socialistas, que os outros não são ideológicos. Uma pessoa que frequenta uma igreja não é ideológica, um católico não é ideológico, um protestante não é ideológico, né? Uma pessoa, por exemplo, que segue o Bolsonaro não é ideológico. Ideológicos são só os comunistas e os marxistas, os socialistas, as pessoas de esquerda, porque, efetivamente, o mundo funcionaria num ponto neutral, né? Num ponto neutro, seria um ponto neutro da ideologia. Isso é muito importante para a sobrevivência, por exemplo, do capital e da dominação. Fazer as pessoas pensarem que elas não são ideológicas. Então, o Gramsci ele vai trabalhar essa questão do que é a consciência, né? O que é ideologia, o que é filosofia. Ele começa com uma pergunta muito interessante, ele trabalha dialeticamente essa pergunta, invertendo os termos de uma maneira muito rápida. Primeiro, ele coloca a seguinte questão, e eu faço isso em aula com aluno do ensino médio, do ensino fundamental 2, porque é fácil de entender, né? E não precisa. E quando eu faço isso, não estou querendo transformar ninguém em marxista, só ensinar as pessoas a pensarem. Eu pergunto o seguinte: a pergunta é: somos todos filósofos? O Gramsci faz essa pergunta. Somos todos filósofos? E a tendência das pessoas é responder: não somos todos filósofos. Apenas algumas pessoas são filósofas, não somos todos filósofos. E a primeira resposta do Gramsci é: sim, somos todos filósofos. Se você perguntar amor, ódio, guerra, paz, nação, homem, mulher, árvore, tudo vai estar na sua cabeça com definições. Você tem definições simples e complexas de mundo. Todos precisam dessa cosmogonia. A gente é como hardware, né? E o software. A gente aqui, esse corpo, é o hardware, mas a gente precisa de uma programação para funcionar. A gente precisa entender o mundo, racionalizar o mundo para funcionar neste mundo. Então, todo ser humano é filósofo. Seja aquele que tem uma concepção adâmica, um criacionista da igreja quadrangular, um mormon, é alguém filosófico, e um marxista, leninista, um pós-moderno, o Safatli, quem for, o Zizek, todos são filósofos. Então, isso impacta, mas como assim todos são filósofos? Sim, se eu falo morte. Por exemplo, eu que sou ateu, morreu, acabou. O universo vai continuar, e existe uma discussão se o universo é eterno ou não, se ele vai ter fim ou não. É uma outra discussão, mas é uma discussão dentro de uma lógica que é superior a essa da lógica adâmica, mas para uma pessoa que religiosa vai dizer que não, a morte não existe, eu vou reencarnar, eu vou para o céu, eu vou para os campos de Valhalla, tudo isso é ideologia. Então, assim, é uma prova cabal de que todos somos ideológicos. Falar de amor, para uma pessoa amor existe, para outra não existe.
para uma vai ser uma reação química, para outra vai ser uma coisa espiritual. Então, assim, todos nós temos concepções distintas e complexas e completas de mundo, sejam mais complexas ou menos complexas. Então, ideologia é isso. Para começar a conversa, ideologia é esse software que todos nós temos na cabeça e no qual a gente define o mundo. Só que o Gramsci faz de novo a pergunta: então somos todos realmente filósofos? E ele responde no segundo momento: não, nem todos são filósofos. Aí pira o cabeção. Como assim, professor? Você disse que todo mundo é filósofo. A dona Ritinha, que assiste o pastor Ademar, fala um monte de groselha, o Velho Testamento na mão, ela é uma filósofa. Aí você diz no minuto seguinte que não é. Não, porque o Gramsci diz o seguinte: filosofar é ser fiel a um pensamento racional sobre o mundo. Ou seja, quando eu ignoro a existência dos fósseis, quando eu ignoro o magma, as rochas, as descobertas dos dinossauros, né, o telescópio, as viagens espaciais, e digo que o homem foi criado a partir do barro, Deus criou o homem a partir do barro, eu não sou filósofo. Eu estou reduzindo a minha concepção de mundo, a minha filosofia, entre aspas, a um preconceito. Então, preconceito não é filosofia. Então, num determinado sentido, todos somos filósofos, todos temos um pensamento complexo sobre o mundo. Mas nós só seremos filósofos quando o nosso pensamento for racional. Todo ser humano, todo, absolutamente todo, vive essa contradição entre pensamentos muito complexos, entre pensamentos muito progressistas, entre vislumbres da mais moderna ciência e os reducionismos, né? As crenças, as crendices, as superstições. Por exemplo, a astrologia é uma superstição compartilhada que muita gente, inclusive de esquerda progressista, acha bonitinho, mas é a superstição. É a superstição. Então, assim, isso não é filosofia, isso não é ideologia, no sentido filosófico de um pensamento racional. Então, é bem interessante essa concepção que o Gramsci fala, e aí ele vai dizer o seguinte: o materialismo dialético, ou seja, o marxismo, ele tem que ser, na disputa de corações e mentes, essa filosofia mais avançada da mais avançada ciência moderna e contemporânea. Então, o marxismo tem que dialogar com a teoria da evolução, o marxismo tem que dialogar com a teoria da relatividade, o marxismo não pode ignorar as descobertas da psicanálise. Não é porque Lenin escreveu em 3 dias dizendo Freud era um cara reacionário de direita, que você vai deixar de ler e tentar entender a psicanálise, porque ela tem inserções sobre a psique humana que são bem interessantes. Você pode discordar de muita coisa, de que você tenha pré-determinado um lado irracional, que o homem é mau, várias discussões que você pode fazer contra Freud, inclusive, mas você não vai ignorar a libido, você não vai ignorar o inconsciente, você não vai ignorar que todos temos um lado irracional, o subconsciente. Então, é bem interessante essa concepção e essa diferenciação de ideologia no sentido de que ela, para Marx, é algo negativo, uma fossilização, uma inversão da realidade, um falseamento da realidade, qualquer ideologia que seja, por isso que ele falou, olhando lá para o genro dele, olhando lá para os socialistas da época dele, que ele não era marxista, já existia aquele falseamento do marxismo, né? Do outro lado, ela é essa concepção integral, esse conjunto de ideias, esse amplo conjunto de ideias, né, sistematizadas, né, ideologicamente, que fazem a pessoa ter uma pertencença. E eu estou fazendo um outro diálogo que é com o Althusser, nos aparelhos ideológicos do Estado, e que ele vai estar dialogando com Gramsci, que é essa história de que todos nós somos homens massa também. Nós não somos artífices das nossas próprias ideias. Nós aderimos a alguma ideia que pode ser mais progressista ou menos progressista, até porque a gente não criou o mundo, a gente não cria o mundo na nossa cabeça. A gente não cria a ideologia da nossa cabeça, a gente não cria a ciência da nossa cabeça. Essa ciência que a gente herda, ela é fruto de milhares e milhares e milhares de anos de evolução da humanidade. Então, a gente é homem massa ou de um pastor idiota que lê o Velho Testamento e fica falando abobrinha, ou a gente é homem massa do Gramsci, do Althusser, da Hannah Arendt, dos filósofos mais modernos. Então, Marcelo, eu gosto muito de trabalhar essa questão da ideologia como sendo esse conjunto de ideias, esse conjunto organizado de ideias, essa cosmogonia que todo homem tem e que, com relação à classe, né, ela faz esse processo de adesão de uma classe, a passagem classe sim, classe para si,
que projeta essa classe como força material viva capaz de revolucionar o mundo. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que seria legal a gente dialogar, senão eu vou ficar me repetindo. Bom, sim, sim, é interessante você levantar, digamos assim, a forma, né, como Gramsci dialogou, né, com o pensamento Marx, né, e não é só com relação à ideologia, né, tem várias, né, todos esses pensadores que alargaram o espectro do marxismo, né, tem essa característica, né, que é dialogar com Marx a contrapelo, às vezes, né? Às vezes discordando dele, né? Por exemplo, Discordando, aí o tem a papel do famosa... indivíduo, o papel do indivíduo na história em Gramsci é completamente diferente do papel do indivíduo em Marx e principalmente em Engels. Ele tem uma discussão, digamos, até bem dura com Engels quando ele fala do papel do indivíduo na história. Sim, sim, sem dúvida. E não é à toa, né, que quando o Gramsci entende rapidamente a dimensão da Revolução Russa, né, naquele artigo, né, a revolução contra o capital, não é a revolução contra o capital como categoria, mas contra a projeção que a revolução ia ocorrer num país mais avançado dentro das relações de produção, né? É muito interessante isso, né? E dentro disso aí, quer dizer, você não acha que, dentro do que você falou, eu fiquei pensando, com relação ao Lenin, né, que traz essa reflexão para a ideia de um ponto de vista de classe. Quer dizer, Sim. é possível um ponto de vista, a ideia de uma ideologia proletária, não é? Eu acho que Ela não, de alguma maneira, ela não entra com a ideia de uma ideia de consciência capaz de, inata. de produzir um pensamento racional, livre e tudo mais. Eu entendo, assim, eu não consigo pensar uma consciência proletária inata, né? Que a gente vira idealista marxista. Eu acho que, inclusive, tem muito web comunista idealista hoje que ficam falando de uma classe operária que nem existe mais. Como a gente pensava a classe operária, até a década de 70 e 80 não existe mais no mundo, não é no Brasil. Classe operária, como foi pensada com Marx e com Lenin, a gente tem que repensar o marxismo, não porque a gente é antimarxista, mas porque o mundo mudou. Não adianta tentar retomar a classe operária fordista, que ela não existe mais. Né? Então, assim, quando eu penso nessa possibilidade, eu acho que o diálogo até mais pauta certo, que é uma possibilidade viva. Que tipo de pensamento, né? Disputar corações e mentes, que tipo de pensamento a gente é capaz de produzir, que tipo de política revolucionária a gente é capaz de produzir para apaixonar. Aí eu nem falo classe operária, esse novo proletariado, muito difuso, muito disperso, muito difícil de ser definido socialmente, para ele ter alguma ideia de superação do capital. Porque hoje você vê que o outro lado está conseguindo apaixonar esse proletariado difuso para formas alienadas mesmo, no sentido marxista, fetichizadas, de que ele não se veja sequer como trabalhador. Essa é uma disputa. Eu acho que a gente tem que discutir muito a questão do fetichismo, da alienação, que são categorias que parecem muito obscuras em Marx, mas são categorias muito importantes para entender o mundo atual. O fetichismo do mundo atual é muito grande, né? É o cara que dirige um Uber, mas que se vê como empresário, se vê como empreendedor, se vê de uma outra maneira que não é ele, né? Ele se vê uma pessoa que não é, ele não existe como aquela pessoa, mas ele atua como se aquela pessoa existisse. Nesse sentido, a ideologia é muito material, não a nossa ideologia. Uma outra ideologia é muito material, faz com que a pessoa acredite naquilo. Ele dirige 14 horas por dia, mas ele fala, não, eu sou meu patrão, eu sou dono do meu negócio, eu sou um empreendedor, eu não quero imposto. Eu falo, cara, desculpa, mas você é só um escravo de você mesmo, quase. Mas ele está tão involucrado naquilo, é diferente da fábrica. A fábrica, né? Você foi do PCB junto de mim, a fábrica cria o comunista. Aquela esteira, aquela convivência, aquela irmandade, né? Aquele exército mesmo industrial, ele cria o comunista. Esse trabalho difuso, né? Sua cabeça pensa onde seu pé está assentado. É muito difícil para a gente, Marcelo, para todos nós, essa é uma angústia nossa, como fazer para lidar com esse novo proletariado, como fazer para ideologizar no sentido de fazer a disputa de corações e mentes com essas pessoas, porque os aparelhos que eles têm, que eu falo a direita tem, são muito mais potentes que os nossos. Né? Tanto a indústria cultural antiga quanto a indústria cultural nova, que não é nossa.
Então a gente vive uma disputa ideológica o tempo inteiro, tudo é ideologia. Ideologia não é a gente aqui só. Ideologia é a TV, é a novela da Globo. Ideologia são os programas que são vendidos nas plataformas de streaming. Tudo aquilo é ideológico. Né? Quantos programas tem de violência policial dizendo que a polícia realmente é quem faz a ordem no mundo? E quantos programas tem com algum fundo filosófico, algum fundo literário, algum fundo poético? Isso não é gratuito. Isso tem uma intencionalidade mesmo, muitas vezes eles não pensem nisso de maneira organizada, mas tem uma intencionalidade. Você não vai efetivamente produzir uma cultura para liberar a classe trabalhadora. Né? Inclusive, a Escola de Frankfurt discutia muito isso. Né? Se a indústria cultural não estava inviabilizando, e não estou dizendo que inviabiliza, tá? Mas acho que tem que tratar isso com seriedade. Se a indústria cultural não inviabiliza a possibilidade de uma revolução socialista. Sim, sim, claro. Por falar em indústria cultural, que alguns, né, por exemplo, o Muniz Sodré, né, isso já migrou, né, para um conceito que ele chamaria de tecnocultura, né, tal, que eu não sei se dá conta da realidade, isso não é importante, mas o importante é notar as mutações no sistema, né? Existem mutações profundas no sistema quando o Adorno e o Horkheimer escreveram, né, a obra de arte, né, na época da sua reprodutibilidade técnica e tal, é muito diferente da indústria cultural da década de 40, né, digamos assim, que a sede era Hollywood, né, que existe hoje em dia, muito, muito baseada nos meios digitais, né, de transmissão de informação. Mas eles foram visionários no sentido de banalização da obra de arte, rebaixamento da obra de arte. Né? Sim. E a própria também, a maneira como o Benjamin também olhou isso, também, que de alguma maneira cria outras nuances com relação ao que Adorno e Horkheimer fizeram. Eu fiz essa análise de cera aqui para perguntar o seguinte: eu tenho notado que você tem também, nas suas falas públicas, né, você tem se colocado contra o que se chama dos certos comunicadores, né, da internet, né? Alguns, inclusive, que se intitulam, né, ou são intitulados de web comunistas, né? Você acha que isso tem uma relação muito, com esses fenômenos da indústria cultural? Há uma diluição, digamos assim, dos conteúdos? Eu até não peguei vários livros aqui, peguei o do Althusser, Aparelhos Ideológicos, sempre falou para falar de livros, né? Esse aqui eu peguei para sugerir como leitura. Eu gosto muito do Michel Louvi, esse é a teoria da revolução no jovem Marx. Se alguém quiser entender a evolução material da teoria do Marx, porque o Marx deixa de ser um jovem hegeliano e se transforma num comunista, esse livro é fundamental. O que acontece? Por que eu combato? Lógico que eu não sou anticomunista, eu sou comunista. Mas, tipo, o Marx falava assim, esses caras não são marxistas. Quando alguém pega uma teoria como o marxismo e retransforma uma escatologia, pegando o que tem de pior no Stalin. Eu não sou um anti-stalinista daqueles, odeio Stalin, não é isso. Mas você pega um pensamento rousseauiano, vamos dizer assim, que não é um grande marxista, não é um... E começa a inventar coisas do tipo marxismo ocidental, vamos combater o marxismo ocidental. Pelo amor de Deus, Cris, eu sou ateu, desculpa, pelo amor de Marx. Como assim? Toda a raiz do marxismo é ocidental. O que eles querem dizer com isso? Sei lá, uma coisa russa? Não, porque o Lenin é completamente pró-marxismo, entre aspas, ocidental. Eu não sei o que eles querem dizer com isso. Né? Porque o marxismo ocidental teria caminhado, basicamente querendo negar qualquer discussão que não seja restrita a uma ideia de quem pensa diferente de mim é traidor da revolução. Isso sempre migra para um debate de ideias que fedem a mofo, que fedem a podre. Né? Por exemplo, uma vez lá, o menino lá, o Jones Manuel, foi falar da Hannah, e eu não sou um grande leitor da Hannah, não, mas eu li Hannah. Eu falei, cara, se ele leu Hannah, ele entendeu errado ou não leu. Ele diz a Hannah Arendt. Porque assim, ok, ela não era comunista, mas achar que ela era anticomunista, porque ela fez uma crítica ao socialismo, uma crítica tinha que ser feita, inclusive. Você pode não concordar. E o mais interessante é o seguinte, ela chega à conclusão de que é diferente. Né? O que ela chama de totalitarismo nazista, que é a grande base, e o que acontecia na União Soviética, dizendo que, inclusive, você não consegue, no pensamento ocidental racional,
buscar a base do nazismo ou do totalitarismo, inclusive absolvendo Marx. Então, a discussão da Hannah, você pode discordar dela, mas discorde fazendo um debate não desonesto. Não seja desonesto com a Hannah. Há muita desonestidade intelectual nesse pessoal. Toda vez que alguém discorda deles, é chamar de agente da CIA, que está vendido, que é social-liberal. Esse tipo de debate é um debate ruim. É um debate ruim. Por exemplo, você pode discordar da Hannah, você não vai... O mal absoluto, né? E o mal estrutural, a ideia do mal estrutural é fantástica. A ideia de que as pessoas podem servir a um processo, né, estrutural, sem que tenham nenhuma dor na consciência, ainda sejam vistos como pessoas de bem, é algo bem concreto. Né? Por exemplo, tem gente de esquerda que diz que Israel é a única democracia do Oriente, porque funciona para uma minoria de classe média lá, porque os gays lá têm mais liberdade do que no Islã. Né? Mas qual o preço disso? Qual o preço de você ter uma minoria em Israel, uma, entre aspas, democracia para a grande população daquela região? Você tem que fazer uma discussão mais ampla. Aí a gente vai em cima do mal estrutural para entender. Então, ok, beleza. Eu posso matar a Palestina, eu posso expurgar, eu posso expulsar, eu posso escravizar, se eu der para uma minoria aqui, para uma elitezinha da classe média, uma vida que eu vou chamar de democracia. Então, assim, é um debate muito rasteiro. Né? Por exemplo, Marcelo, a gente já fez um debate muito sério no Brasil sobre reforma e revolução. Esse debate já foi sério em algum momento. Hoje em dia, esse debate é uma piada. Como assim? Você está discutindo reforma e revolução? Que revolução? Vamos falar sério, tem projeto revolucionário no Brasil? Desde quando não tem? Alguém vai pegar em arma no Brasil? Alguém vai fazer revolução no Brasil? Alguém vai organizar um partido? É mentira, gente. É só para ter um nicho, aí é o Guy Debord, né? Mesmo ter um nicho de consumo fidelizado, que gosta daquelas pessoas e fica assistindo aqueles vídeos. Até porque essas pessoas vivem disso. Você não vive disso, eu não vivo disso. A gente tem inserção aqui na internet, a gente acha que a internet é um espaço legal para fazer luta, mas eu não quero virar um personagem. Uma coisa que eu não quero é virar uma personagem na internet. Eu não quero mesmo. Né? Não quero ser guru, não quero ser influência, não quero ser coach, não quero ter 3 milhões de seguidores. Não é meu objetivo. Porque senão eu posso correr o risco de até para manter essa fidelização, para manter satisfeito esses clientes, começar a mentir. Começar a sucumbir ao personagem, né? Veste a capa do Batman, eu tenho que ser o tempo inteiro o mais sectário, não mais radical, porque não são mais radicais, né? É gente que, no discurso na internet, junta 2 milhões de pessoas, mas não consegue ganhar eleição para síndico de prédio. Isso é um problema, é outro problema dos nossos tempos, né? Como é que vai lidar com isso? E, obviamente, é o que você falou, tem muita gente séria também na internet, né? Não, tem muita gente séria, Gente séria. Mas aí vai fazer outro tipo de debate. Não vai pegar um texto da Hannah, pegar um trechinho, aí começar a falar assim, porque ela era agente da CIA, porque ela era vendida ao imperialismo americano. Não é quando pega um amigo que é do PSOL, que está sendo bancado também pela Fundação Ford, que é a mesma que eles dizem que bancou a Hannah. Não, mas aí você tem que ver que não é bem assim, companheiro. Então, assim, um programa que a Hannah estava, que a universidade dela estava, é bancado pela Fundação Ford, anticomunista. É um programa que o Chiquinho do PSOL tá, é bancado pela Fundação Ford, aí ele não é anticomunista, depende do seu gosto. Óbvio que as coisas não são assim. Se você entrar nas universidades brasileiras, vai ter programa que, de repente, o dinheiro vai vir do Partido Democrata dos Estados Unidos. Quer dizer que o cara que está lá no programa é traidor da Revolução? Claro que não, é óbvio que não é. Você não pode usar esse argumento, então, para defenestrar a Hannah. Não dá para usar, entendeu? Ou para atacar a indústria cultural, ou para dizer, esses caras eram traidores da Revolução porque não bateram palma para o Stalin. Até para fazer uma discussão diferente sobre o stalinismo. Eu acho que o stalinismo é algo muito complexo. Primeiro, o termo é ruim, stalinismo, né? Pegar 74 anos do que aconteceu na União Soviética, muito complexo aquilo, porque aí você reduz a algo ou ruim ou bom, ou é muito ruim ou é muito bom. Quem é muito bom vai defender tudo o que aconteceu, expurgo, execução sumária, julgamento de Moscou, né? E quem acha que é tudo ruim vai dizer que a União Soviética não livrou a humanidade do nazifascismo, que não ganhou a guerra, que não deu 25 milhões de pessoas para livrar a humanidade do Hitler e do Mussolini. Então, assim, são duas referências muito ruins, né? Tanto os stalinistas translocados quanto os anti-stalinistas. São 2 facções assim que eu tento me manter um pouco distante e tentar olhar com alguma sobriedade para a experiência russa, né?
alguma Eu acho sobriedade é que a importante. esse respeito, inclusive, é um excelente ponto de partida, sem trocadilho, a famosa carta sobre o stalinismo do Lukács, né? O Lukács, né? Sim, muito bom. O Lucas tem posições muito boas sobre o stalinismo. Sobre isso. É Muito bem, boas. bem interessante. É uma crítica muito bem trabalhada, eu acho, né? Sim, sim. Tanto nos pontos de discordância, como nos pontos de reconhecimento de uma trajetória histórica complexa que o mundo Sim. viveu, atravessou. É a humanidade. Se você for olhar Vargas, se você for olhar, e não estou fazendo elogio a Vargas, a era Vargas, se você for olhar bonapartismo, o próprio Marx, quando fala sobre o Bonaparte, ele bate elogiando, ou elogia batendo, não sei. Às vezes eu não sei se o Marx está elogiando ou está batendo. Sim. Tanto que ele fala com demérito para o sobrinho do Napoleão, dizendo: olha, o Napoleão foi executor testamentário de uma revolução. Esse aqui é o coveiro. É né? verdade. É exatamente isso. É um modo, como diz o nome, é um modo dialético de pensar, né? Dialético de pensar. Que às vezes é esquecido, né? Quando se faz esse tipo de oposição mecânica, né? Mecânica, o Stalin era santo, o Trotsky era o bandido, ou vice-versa, e é mentira sobre os dois. É uma complicação. A gente, Marcelo, eu e você, que não somos nem anti-trotskistas, nem anti-stalinistas, assim, desses ensandecidos, a gente vive uma situação muito doida, porque, assim, às vezes eu já me botaram num grupo de stalinistas, desses ensandecidos. Eu fui expulso em meia hora. Comecei a questionar algumas coisas, e já participei de uma... eu outro dia estava uma amiga me pediu, né, uma indicação para determinado tema. Não, trabalhar o tema, né, do capitalismo tardio, né? Pô, tem que recomendar o Ernest Mandel, não tem papo. Sim. Não tem papo. Trotskista, dane-se, pô. O cara é brilhante, Sim, sabe, claro. tem segurança no conceito. Pronto. Uma conversa Assim, nesse sentido. e a mesma coisa, eu já fui, no PT, já fui da DS, que é uma corrente predominantemente trotskista, eu não era um trotskista da DS. E às vezes, quando eu fazia algumas defesas de conquista não soviética, o pessoal queria me matar. Eu falei: gente, peraí, vamos sentar aqui e tentar entender. Porque eu já teve um cara que uma vez que me mandou um texto muito doido, que era o seguinte: enquanto vocês estavam matando pessoas lá, a gente estava panfletando durante a guerra. Eu falei: realmente, foi bem eficaz panfletar durante a guerra. Foi por isso que a gente terminou com o nazismo, entendeu? A gente estava disseminando, porque aí vira realmente uma coisa religiosa. Disseminamos a verdade. Né? Nós como família que eu digo da esquerda, nós temos esse problema, às vezes, de sucumbir à religiosidade, em vez da razão. Essa questão do Zé comunista eu vejo como os novos religiosos. Porque eles criam uma ideia de que eles são os revolucionários e eles carimbam o que é revolucionário de uma revolução inexistente, até como um processo. Porque revolução você tem que ter alguma definição. Como é que vai ser luta armada? Ok, beleza. Vai ser um exército, um grande exército? Fazer uma grande marcha no Brasil, com toda essa tecnologia que existe hoje em dia? No mês. Vamos fazer guerra de guerrilha? Não, gente. Guerra de guerrilha, na década de 70, toda a esquerda já fez autocrítica dizendo: não vai dar certo. No Brasil, um país continental, não rola. Leiam Gorender, por favor. Leiam Gorender. Não dá. É um erro. Gorender, outro cara importante, porra, né? Muito importante. Muito importante. Formulou o Escravismo Colonial. É uma obra da maior importância. Luciano, eu podia ficar aqui horas conversando com você, o papo está ótimo, mas a gente já está mais ou menos na duração do nosso... Não, beleza. Foi uma ótima introdução. Tá bom? Acho que não vou nem te pedir mais indicação de leitura, porque você foi fornecer indicação, a não ser que você queira trazer mais. Teoria da Revolução do Jovem Marx é bem interessante para entender o marxismo, né? Para o ideológico do Estado, acho que é uma concepção, embora não seja uma concepção ortodoxa de marxismo, eu gosto muito do Althusser, gosto nessa parte aqui, o Gramsci, né? O Gramsci, né? E a ideologia de Emmanuel Marx, essa tradução é melhor, tá? Para mim. Sim. Para mim. Porque eu tenho a da Boitempo. Agora que você falou, eu vou ver. Vou dar uma... É do Bax. Porque ele pega essa concepção materialista de história, ele coloca em uma parte e dá uma tradução bem acessível aos brasileiros. É bem legal. Assim, vou dar uma olhadinha. Embora o Marx não tenha uma concepção como o Lenin e o Gramsci têm de ideologia como força material, a concepção dialética de história do Marx é o que eles utilizam no marxismo depois. Certamente. Tá bom, então. Você, muito obrigado aí, viu?
Estou à disposição. Tamo junto, tá bom? Um abraço. Bom, como eu sempre faço aqui, agradeço a quem nos assistiu, peço que quem gostou curta e quem curtiu se inscreva e chame os amigos para conhecer nosso trabalho. Até a próxima. Até a próxima.